Ouça agora a palavra de Deus, com um dos maiores pregadores que o Brasil conheceu, Pastor Oswaldo Silva. Mensagem: a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Os ensinos de Jesus foram feitos por parábolas, e tem um motivo porque ele ensinou por parábola. Existe um motivo porque Jesus ensinou por parábola. Capítulo 13, tá bom. Quantos têm a sua Bíblia aberta aí? Pode dizer amém? Então Jesus ensinou por parábola. O que é parábola? De um modo geral, parábola pode ser uma ilustração, uma comparação. Jesus criava essas histórias, ele inventava, porque ele é a palavra, então dele fluía. Não é que ele inventou como alguém inventa, não. Essa palavra inventar até não fica bom, mas fica bom sim. Ele é a emanação. O que é emanar? Marca da torneira que sai água. Dele emanou esta palavra, porque ele é a palavra. Então ele ensinava a melhor maneira que existe até hoje. A pedagogia não tem outro método melhor do que por comparação, por história, casos, assim. Então nós temos aqui a parábola de quê? Parábola do semeador. Vamos ler e nós vamos conversar. Vamos a partir do versículo 1, 2, 3. Vamos lendo. Vamos lá. 1, 2, 3. Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e assentou-se junto ao mar. Aqui diz assim, naquele mesmo dia. O que é naquele mesmo dia? No dia que aconteceu essa história aí atrás, está escrita a família de Jesus, que começa no versículo 46. Naquele mesmo dia também, Jesus foi lá para o mar, e uma grande multidão chegou perto dele. Então ele entrou num barco e afastou um pouco, e a multidão ficou na praia, e ele ficou no barco, no mar, fazendo do barco um púlpito para ele falar para a multidão. Vamos continuar lendo, terceiro versículo, 1, 2, 3. Espera aí, pode ficar mais bonito, porque a multidão é muito grande. Vamos ao versículo 3, 1, 2, 3. Um semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? Fale o nome dele bem alto. 1, 2, 3. Ele é o semeador. Qual é a semente que ele semeia? A palavra. Um semeador saiu a semear. Vamos ao versículo 4 agora, não é? 1, 2, 3. Você está prestando atenção? Enquanto o semeador, que é Jesus, semeava, uma parte da semente caiu no caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Versículo 5, 1, 2, 3. E a outra caiu em terra cheia de pedra, e logo nasceu, que não era funda a semente. 6. Número 7. Oito. 9. Quem tem ouvido para ouvir? Jesus está entendendo assim.
Quem tem a iluminação do Espírito Santo para entender, entenda. Quem não tem, fica do lado de fora. Ô irmãos, preste bem atenção. O inimigo de nossas almas faz tudo para você não estudar a Bíblia. Você precisa descobrir o prazer e a felicidade que existe em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia e em guardar a Bíblia no seu coração. Descubra o prazer de ler a Bíblia. Ler a Bíblia causa saúde, te dá conhecimento e te faz um crente forte. Quem tem ouvidos para ouvir, é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Quem tem sabedoria, quem tem a revelação da palavra, ouça. Quem não tem, não tem. Quem tem ouvidos ungidos, quem tem ouvidos capacitados pelo Espírito Santo para ouvir, ouça. Quem não tem, ouça, quer dizer entender. Todos nós temos um aparelho auditivo na nossa cabeça. Todos nós. Eu estou falando aos irmãos e os irmãos estão me ouvindo. Eu falo pela boca e os irmãos me escutam pelo ouvido. O ouvido transmite o som no cérebro por ondas sonoras no cérebro. E o cérebro capta e registra como um CD, como um disquete, como uma fita a mensagem. Mas os irmãos, nós também possuímos um outro aparelho auditivo que fica na alma. A nossa alma tem um aparelho auditivo. A Bíblia diz que o ouvido prova a palavra como o paladar prova a comida. Está lá em Jó. A alma nos escuta pelo ouvido. O ouvido é a boca da alma. O ouvido é a boca da alma. Você alimenta sua alma pelo ouvido, pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Essa orelha que nós temos aqui por lado de fora, ela é um radar. Se arrancar a orelha, você vai ver que só a orelha, se tirar só as suas orelhas, você vai notar que você vai escutar menos da metade, sem mexer no canal. Só tirar isso aqui. Isso aqui é igual aquela antena que tem em cima da casa, aquela antena da Sky, da TV, não sei o que tem parabólica. Isso aqui é uma antena parabólica, porque o som faz assim, a orelha capta. É tanto que se você quiser escutar mais ainda, você quer ver? Faça assim. Faça com as duas mãos. Não, mas não põe a mão assim, não é assim não, é assim. Fecha os dedos, tá vendo? Mas você está escutando mais? Fala para você escutar a sua voz também. Ah, aleluia. Isso aqui é um radar, ó. Isso aqui é tanto que ela tem umas voltas assim que o som bate, aí tem um tímpano. Aí o tímpano é um véuzinho que com o som ele fica tremendo. No ele tremer, ele bate num chamado martelo. O martelo bate na bigorna. A bigorna manda para o cérebro em ondas sonoras e aí o cérebro vai captando. A alma nossa tem um aparelho auditivo. A nossa alma. Eu estou falando aos ouvidos dos irmãos, mas a vossa alma tem um aparelho auditivo e o Espírito Santo é que fala nas vossas almas, não sou eu. Deixa o Espírito Santo falar no ouvido da sua alma. Abra o seu coração. Tira do seu coração assim agora, relaxe espiritualmente, pode relaxar fisicamente e relaxar espiritualmente. O que é relaxar espiritualmente? Você está armado psicologicamente, há uma cisma dentro de você. Relaxe. O que é isso, pastor Oswaldo? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Ah, mas eu ainda não entendi como que é relaxar. Deleita-te no Senhor.
que é deleitar no Senhor? Deitar no colo dele. Deleita-te nele, deixa de bobagem. Fica com o coração armado, uma coisa assim, olhando para o irmão assim meio de lado. Tira isso do seu coração. Fale assim comigo: Senhor Jesus, lava agora a minha mente, o meu coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Bate no seu irmão que está ao seu lado e diga: você tem ouvido? Fala para ele assim: eu não estou falando desse buraco na sua cabeça, não, estou falando do ouvido da alma. Você não falou para ele. Agora você tem, eu não vi você falar. Eu não estou falando do buraco na sua cabeça, eu não vi você falar, não. É? Tá bom. Ele disse que não viu o buraco na cabeça do outro, então ficou com vergonha de falar. Versículo 10, vamos lá? 1, 2, 3. Espera aí, vamos lá. Versículo 10. Porque todo mundo estava assim, virado para cá com a Bíblia no colo. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas que coisa maravilhosa. O que é que nós estamos fazendo aqui esta noite? O que está nesse versículo 10 nós estamos fazendo aqui esta noite. E acercando-se, os discípulos cercaram Jesus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos cercando ele. Ele está no meio. Ele é o centro aqui. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer ver? Vamos ler o 10 de novo. 1, 2, 3. Olha, tudo que você quiser, cerca Jesus. O irmão Marcos disse: pastor Oswaldo, domingo lá, ele chegou aqui depois do culto, nós não tínhamos saído daqui, e disse: ei, irmão Oswaldo, hoje nós fizemos jejum lá até 2 horas da tarde, mas foi um poder, foi um choraré, e um quebrantamento. O que é isso? Cercando Jesus. Irmãos, vamos fazer isso, faça na sua igreja, um jejum a domingo até 2 horas da tarde, e põe lá, domingão do Geraldão, domingão do Tonhão. Como é que é seu nome? Domingão do Adrianão. Vai lá, faz isso é uma beleza. Faz o almoço lá mesmo, cada um irmão traz alguma coisinha lá, 1 quilo de coisa. Faz o almoço lá mesmo. 10 batizados com o Espírito Santo. Vamos fazer essas coisas na nossa igreja. Eu vendo aqui esse conjunto de jovens cantar tão bonito, irmão Marcos, fiquei lembrando, houve uma época aqui, os irmãos sabem isso mais do que eu, porque muitos de vocês já me falaram isso. As congregações eram inimigas desta igreja. Falavam que aqui não tinha crente, que não sei o quê. Graças a Deus isso acabou. Eu não sei mais disso, isso acabou. Poderemos falar que acabou, não acabou, irmãos, né? Porque você é membro daqui. Você que está lá na congregação, o seu cartão de membro é daqui. Você é membro aqui. Lá não é uma igreja, lá é um local onde você reúne, porque é muito longe, mas às terças-feiras você deve estar aqui. É daqui que emana para o campo, aqui é a emanação para o campo todo. É aqui a sede. Esse trabalho começou aqui. Todas as congregações saíram daqui, os obreiros foram consagrados aqui. Terça-feira passada eu não escalei congregação nenhuma para vir, mas vieram muito. Esse templo não estava comportando. Tudo livre, acabou aqui lá, não sei o quê. Inclusive vai ter um congresso de jovem agora em Cabo Frio. Que dia que é esse? Dia 20. Se os irmãos das congregações quiserem, depois se informem mais direito com a Kézia, quiser fazer uma ou 2 caravanas, ir lá nesse congresso, é sexta e volta sábado à noite. Faça isso. A Vera sabe aí onde arruma ônibus mais barato. Deixa a mocidade andar, cantar. A mocidade é um povo unido. Nada de intriga, de briga, de querer passar na frente, de querer ser o melhor. Não. Aqui não tem maior e nem melhor. Porque o maior é Jesus.
E o melhor é Jesus. Agora, tem pessoas aqui que Deus deu a ela mais do que para uns. Isso aí você não pode ignorar. Não, nós somos tudo um tamanho só. Somos. Agora, tem pessoa que Deus deu mais. Isso ninguém pode falar. Outro dia eu estava na casa do pastor Abner e eu falei, eu vou embora então, né? Está na hora. Arrumei minha mala, arrumei minhas coisas e falei, pastor Abner, me abençoa. Ele falou, não, pode orar você. Eu falei, rapaz, está escrito que o maior abençoa o menor. Ele disse, mas eu não sou maior do que você, nós somos igual. Eu falei, mas que Deus deu mais a você do que para mim deu. E ora logo. Aí ele orou rindo. Ô Jesus, esse irmão teimoso, não sei o quê. Mas que Deus deu. Aí eu vou ignorar uma coisa dessa? Graças a Deus. Então é bem possível isso. Nós somos do tamanho só, mas há pessoas que Deus entregou mais. Está lá, ele deu a uns 10, ele deu outros 50, outros 100, outro 1000. Então, amados irmãos, graças a Deus está aí a congregação cantando tão bonito. Como foi terça-feira passada, sobrou cantores. Toda terça sobra, todo domingo sobra, porque tem que sobrar. Mas ainda vai cantar hoje aqui a irmã lá de Nova Brasília, que o obreiro dela está aqui, que está e olhando assim, é um irmão, ó. O irmão aqui, Francisco, já me olhou e disse, meu irmão da congregação tem que cantar. Tudo desarmado, graças a Deus. Então vamos lá. Aí os discípulos cercaram de Jesus e disse, nos explica uma coisa para nós, Jesus. Meu irmão, entra no seu quarto, ajoelha, leia a Bíblia. Olha, irmão Osvaldo, mas leia a Bíblia toda. Então faz o seguinte, deixa eu fazer uma coisa com você. Faça assim. Faça um voto assim. Eu vou ler todas as cartas de Paulo. Então leia só as de Paulo. Faça uma campanha que diz, vou ler as cartas de Paulo. Depois faz uma campanha, eu vou ler os 4 evangelhos. E vai marcando com caneta, pega uma caneta. Não leia sem caneta não. Sem um papel de lado, porque você tem que marcar alguma coisa. Uma pergunta, isso aqui eu quero perguntar para um obreiro depois que sabe isso aqui. Depois você faz um voto, eu vou ler o livro de Salmo. Mas não fique sem ler a Bíblia não, que você vai morrer. Você morre. Se você não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, você só vai comer pela mão dos outros. E aí fica ruim, você não cresce. Versículo 10. Os discípulos cercou Jesus. Nós estamos aqui cercando Jesus. Jesus é o centro. Senhor, por que o Senhor só fala por parábola? Está difícil para o povo entender. O povo não está entendendo. Os discípulos ficaram preocupados, porque um chegava a Pedro, Pedro, o que ele está falando? Você que é discípulo dele aí. Ele fica falando esse trem e ninguém entende. O que é que ele está falando? Pedro disse, pior que eu não sei. E você, João, você que fica deitado no peito dele aí, fala, o homem está perguntando aí, que a mulher lá, aquele casal, não está entendendo patavina nenhuma. Não sabe também, né? Os discípulos também não sabem. Então sabe o que os discípulos fizeram? Não entenderam também, ninguém entendeu. O povo foi embora e disse, mas não vamos mais assistir culto de vocês não, porque a gente não entende nada do culto de vocês. Fala pro mestre de vocês aí, mudar o jeito de falar. Aí os discípulos cercaram em volta de Jesus e disse, Jesus, por que o Senhor só fala por parábola? O povo não está entendendo nada. Vamos ler o versículo 11, vamos lá, 1, 2, 3. Epa! Ei! Se você soubesse a profundidade disso. Kevinau, Arai, olha só o que ele está dizendo. Vamos ler a profundidade. 1, 2, 3. Peraí, qual é o versículo? Eu quero ouvir aqui o público. Vamos lá, 1, 2, 3. Sabe por que eu falo por parábola? Porque para vocês é dado lá do céu o poder de conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não, é só para vocês. Para
o Fernando Henrique não é dado, para os senadores não, para os deputados não, para muita gente que só quer pescar e assar o peixe e beber cachaça, e pescar e achar o peixe e beber cachaça, e assa o peixe e bebe cachaça, e não, a eles não, para vocês, olha irmão, para você que está aí, lá na retaguarda, no último banco, você que está em pé, irmã diaconisa, você que está aqui na frente, você que está no meio da bancaria, para você menina, para você menino, para você rapaz, para você moça, para você mulher casada, Deus deu a você o direito de conhecer os mistérios do céu. Irmão Oswaldo, e por que eu não sei nada dos mistérios do céu? Porque você não dá de comer a tua alma. Eu conheço crente que põe a Bíblia assim num banco, põe a Bíblia em cima da cama e ajoelha, e vai lendo a Bíblia ajoelhada. Eu conheço muitos crentes que caiu dormindo em cima da Bíblia, babou, e de tanto ficar ajoelhado tanto tempo, veio sono, babou, e estragou a Bíblia e molhou a Bíblia, mas ali debruçado em cima da Bíblia. E estas pessoas são altamente reveladas dos mistérios de Deus. O único homem que deitava no peito de Jesus assim, ficava ali, e os outros ficavam assim, acenando para ele. Pergunta aí, porque eles não tinham muita intimidade com Jesus, tinha receio, porque o mestre tinha uma palavra, qualquer coisa ele poderia dizer para trás de mim, Satanás, e aí a coisa ficava feia. Mas eles ficavam acenando para João assim. Foi o único discípulo que deitou no peito de Jesus e escutou o coração de Jesus pulsar. O Espírito Santo disse assim: ainda hoje você pode deitar no peito de Jesus, escutar o pulsar do coração dele e receber a emanação da graça que nele há abundantemente. Mais forte! O Apocalipse é uma profundidade de Deus, o Apocalipse é um grande mistério de Deus. A quem que Deus deu o Apocalipse? O que ele fazia? Deitava no peito de Jesus. Ele escutou o coração de Jesus pulsar, então Deus deu para ele o escondido. A voz, essa palavra é para mim e para você hoje. A voz é dada a conhecer os mistérios, mas você prefere brigar? Você prefere fuxicar? Você prefere conversar? Você prefere reter as suas contribuições? Deus te dá 10 mil reais. Você dá 5 reais, 50 reais de contribuições. Você rete parte. Aquilo que é de Deus você não entrega totalmente. Deus te dá 1.000 reais. Você não dá 100 de dízimo. Ah, eu não vou dar não, eu vou dar uma oferta lá, 50 tá bom demais, 20 reais hoje, pelo amor de Deus, 20 reais é uma cesta. Não, vou dar 100 não, vou dar 20. A voz é dada a conhecer os mistérios. A voz quem? Os discípulos. O que é discípulo? Aluno. O que é aluno? É quem está aos pés do mestre. Os discípulos cercam a Jesus e perguntam: Jesus, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele foi respondendo uma. Ele foi respondendo. Meu irmão, se acerca de Jesus Cristo. Entre para a oração, para o jejum, para a vigilância. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta, cuidado com quem você acompanha, cuidado com as suas amizades, cuidado com o caminho que você... Ai, pastora, então a gente
gente não pode viver. Não pode mesmo não. Não pode mesmo não. O apóstolo Paulo disse, eu já estou morto. E você? Eu estou morto. Eu morri. Eu sou defunto. Eu já morri. E você? E você? E você? E você? Eu já estou morto e vivo, e a vida que vivo há na fé do Filho de Deus, e acabou a história e fim de papo. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a Bíblia diz, conserva-te a ti mesmo puro. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem santos, todo o teu corpo será santo. Mas se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será uma desgraça. E Jesus diz, oxalá que a luz que em ti há não seja trevas, mas seja luz. O Espírito de Deus está ressuscitando aqui esta noite. O Espírito de Deus está avivando. O Espírito de Deus está curando feridas. O Espírito de Deus está movendo as águas. O anjo do Senhor está passando por entre os bancos. Jesus está curando agora. Você pode pôr a mão na enfermidade, se puder, e dizer: enfermidade, eu recebo a cura e o milagre agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. A voz é dada. Vamos ler o 11. 1, 2, 3. Versículo 11. 1, 2, 3. A eles não. Eles quem? Não são eleitos, não têm o nome no livro da vida desde a fundação do mundo, não foram chamados, não foram escolhidos. Eles são eles, nós somos nós. Pela graça soberana daquele que vive e reina para todo sempre, Ele se dignou em nos chamar e nos escolher e nos selar para a redenção do último dia. Isto não nos orgulha, isso não nos faz orgulhosos, não! Mas com humildade, temor e tremor diante dele, vamos reconhecer a sua soberania, o seu senhorio, a sua unidade absoluta e divina, com toda a humildade e mansidão, aos pés dele, Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 12, 1, 2, 3. Outra profundidade. Aquele que tem é aquele que dedica, aquele que tem é aquele que entregou tudo, aquele que tem é que aceitou Jesus como Salvador, aquele que tem é aquele que veio e entregou, fez uma entrega total, entregou sua alma, entregou seu coração, entregou seu corpo, entregou seu espírito, entregou seu dízimo, entregou sua oferta, entregou sua casa, entregou seu lote, entregou sua fazenda, entregou seus filhos, entregou seus netos. Aquele que tem é porque primeiro ele deu, ele entregou. Abraão deu o seu filho. Deus disse: já que você está me dando o seu filho, eu também te dou o meu. Aquele que tem será dado, porque ele tem, porque me busca, ele tem, porque dedica, ele tem, porque contribui. Quem tem será dado, e quem não tem, porque não entrega, porque não contribui, porque não dá, porque não estende a mão, por isso não tem. Ele não lê, ele não ora, ele não canta, não bate palma, então você não tem o Espírito, você não tem a palavra, você não tem alegria, você não tem avivamento, e o que tem vai ser tirado para fora, amarrado de pé e mão. Fora!
Quem tem, eu vou dar mais. Quem tem uma congregação pequenininha, eu vou dar uma maior. Quem tem uma maior, eu vou dar uma presidente de campo. Quem tem presidente de campo, eu vou dar um domínio maior. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Agora mesmo o obreiro chegou aqui perto de mim e disse: pastor Oswaldo, tem um lugar lá que nós temos que abrir a igreja, temos que alugar um salão, é um lugar muito fértil, é uma terra muito boa. Quem tem vai ser dado. Vamos dar mais, porque ele pede, ele trabalha, ele abre, ele luta. Vamos conquistar. Mas aquele que não tem força para dizer glória a Deus, aquele que não tem força para bater palma, aquele que não tem força para vir na igreja, aquele que não tem força para cantar, canta, irmão. Eu não tenho voz, mas para falar dos outros você tem. Aquele que não tem coragem, não tem poder, o que você tem vai ser tirado, daqui a pouco acaba. O que você tem então? Nada, daqui a pouco tu é um defunto, morreu. Mas para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, nascerá o sol da justiça. Crescereis e engordareis como o bezerro do cevadouro, porque a minha graça estará sobre você. Kawanabru world like that. Now I love you, stop me. Savadi Kawanai, that's the rule. Is never understood. Go, I made the way. I let down no. Hey, no worries. So will I, baby. Time and the rose. I get my. I not do worry say. Abra sua boquinha e dê glória a Deus. Fale na língua do Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus dominar o seu coração. Tibet lawas nai bredo, very handy. Meu espírito
Já vos disse muitas vezes que as portas estão abertas. Entrai por ela e conquistai, porque vos dou poder. Porque temeis, estáis quieto, levanta e anda. Eu vos dou poder para pisar escorpião e serpente, e muitos milagres acontecerão com a imposição das vossas mãos. Vai, 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 meu servo, vai, vai, minha serva, vai, pise nas águas que os rios se abrirão, pise, pise firme, porque o meu poder te adestra. Cadê o irmão que vai cantar? Vamos nos colocar de pé. Como é que ele chama? Genildo. Cadê o irmão Genildo? Irmão Genildo, se você não vier rápido, você não canta não. Abra o seu coração, deixa Deus te usar. Abra o seu coração, deixa Jesus curar você. Dê o microfone para ele aí, irmão. Dê o microfone para ele aí. Chegue para cá, irmão Genil. Chegue para cá, chegue para cá. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus sarar as feridas. Aleluia. Vamos louvar, vamos adorar a Deus. Pode ser.